Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prosa e Teologia. O Prosa e Teologia é um bloco dentro do canal Pausa para Teologia, no qual a gente conversa com pessoas aí da área da teologia, pastores e outras pessoas aí sobre assuntos da fé cristã, né? E a gente já estava aí há algum tempo sem fazer esse bloco de prosa e teologia, mas a gente está voltando aí hoje para conversar com a gente no Prosa e Teologia. Eu tenho aqui o pastor Vini, né, como eu chamo, mas o nome é Vinícius Fröhlich, e o pastor Vini, ele agora se encontra na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, né? Correto? Isso, correto, correto. Naviraí, mas a gente se conheceu na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Eu ainda estou aqui em Santa Maria, né? Quando eu vim aqui para Santa Maria, o pastor Vini, ele era pastor de jovens da primeira igreja batista, dentro do corpo de pastores, ali o pastor Roosevelt, o pastor presidente e outros pastores ali da igreja local. E na minha transição, então, do Paraná para o Rio Grande do Sul, né, o pastor Vini ajudou a facilitar, né? O pastor Vini não é só um colega de trabalho, é também um amigo aí que a gente fez nessa jornada em 2018, quando eu vim aqui para Santa Maria. E ali eu me lembro que ele foi a primeira pessoa que me acolheu junto com a minha esposa. Minha chegada de Santa Maria já levou a gente para o acampamento ali dos jovens, de prontidão ali, um coração sempre muito pastoral. Mas em algum ano aí, depois ele sentiu o redirecionamento, saiu ali da primeira igreja para estar assumindo um ministério na cidade de Naviraí, né? Igreja Batista também na cidade ali de Naviraí, e está abrindo uma igreja, plantação de igreja, um ministério totalmente diferente, um desafio totalmente diferente, né? E hoje eu recebo o pastor Vini aqui na nossa conversa. Primeiramente, é um prazer, Vini, estar conversando contigo. Amém, amém. Feliz em revê-lo, feliz em a gente poder ter essa troca de experiência, poder conversar sobre o reino de Deus e tudo aquilo que Jesus vem fazendo em nosso meio, meu irmão. Amém, amém. Se você olhar aí os nossos prós de teologia, eu sempre começo com a mesma pergunta, depois a gente muda as perguntas. Mas é uma pergunta que eu sempre Uhum, começo, porque eu acho que é interessante a gente sempre fazer esse trabalho de tentar perceber quem a gente é, né? Porque quem a gente é passa pelas nossas histórias, pelas nossas características, por tudo isso, né? E com a nossa relação com o reino de Deus e com Deus, né? E eu gostaria de começar com uhum. essa pergunta, né? E depois a gente vai introduzir aí nosso tema e a nossa conversa. Quem que é o Vinícius Fröhlich, o pastor Vini? Como que você se Uhum. define aí? Então, meu nome é Vinícius, né? Sou discípulo amado de Jesus, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo reino de Deus, casado com uma linda esposa, que é uma excelente auxiliadora, a Josi, já há aproximadamente aí 15 anos, pai de uma linda criança, um lindo menino, né? Que é o Benjamin, que está prestes aí a completar 5 anos agora em maio. Bem, quem é o Vini? Então, um servo de Cristo Jesus, alguém que um dia entendeu, né, o chamado de Cristo, entendeu que quem ele era, pecador, e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e posteriormente entendeu, né, o chamado ministerial de Cristo. E aí procurei, né, o preparo, o desenvolvimento, ali indo cursar a teologia, né, aprender mais acerca da palavra de Deus na Faculdade Batista Pioneira, ali em Ijuí, Rio Grande do Sul, né? Então, me defino como alguém apaixonado por Cristo, apaixonado pelo reino, apaixonado, né, pela minha família, diria assim. Amém. Vini, tu já comentou um pouquinho, né, sobre seu ingresso aí na teologia ali na Faculdade Pioneira, né, em Ijuí. Mas fala um pouco para a gente, primeiro, como que foi essa percepção do ministério pastoral e, segundo, esse redirecionamento, né? Porque houve, em algum momento, tu foi direcionado primeiro ali para a PIB, junto com um corpo de pastores, está, de certa forma, uma posição específica, né? Cuidando de jovens,
Uhum. não diria mais confortável, mas tendo uma igreja com mais recursos, que poderia trabalhar com um corpo pastoral maior, e de repente há uma ressignificação no ministério e Deus direciona você para abrir uma nova igreja, praticamente do zero, né, na cidade de Naviraí. Então, como foi esse primeiro chamado e também esse redirecionamento aí para a cidade de Naviraí? Uhum. Quando eu aceitei Jesus, ali, 21 de fevereiro de 2007, logo eu comecei a me envolver na igreja local, comecei a servir ali na Igreja Batista Pioneira, em Santa Cruz do Sul, comecei a liderar grupo de teatro, comecei a servir como um líder de grupo pequeno, comecei a me envolver de várias formas na igreja. E naquele contexto, Deus vai me chamando, vai confirmando no meu coração o chamado, né, para o ministério. E decido, então, por intermédio, né, a igreja presenciou e confirmou isso, decido então ir para o seminário, aprender mais acerca de Deus, conhecer melhor o Deus no qual nós servimos, e fui direcionado para a Faculdade Batista Pioneira em Juí. Ali eu cheguei naquele contexto esperando que eu fosse apenas estudar e um dia retornar para a minha igreja local e lá assessorar, né, o meu pastor e de alguma forma ajudar ele na igreja local, e a minha profissão continuaria paralelamente, né? Mas durante o seminário, Deus muda tudo, né? E Deus vai redirecionando a nossa vida, né? Em algum momento, passou pelo seminário um missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Walter Azevedo, e ele fala sobre a importância de sair do seminário plantadores da igreja. E naquele contexto, eu estava já há 4 anos servindo numa igreja grande, que era a PIB de Juí, estava servindo como secretário administrativo da JUMAP, que é a Junta de Jovens e Adolescentes da Convenção Pioneira, e estava assim, nossa, eu gostaria de realmente servir a Deus plantando uma igreja, mas me falta muita experiência ainda. Eu era novo convertido praticamente quando eu fui para o seminário, tinha 3 para 4 anos de conversão. E me falta muita experiência, eu preciso aprender mais da prática do dia a dia, preciso estar envolvido mais com a igreja local. E neste contexto, então, eu recebo o convite para ir para Santa Maria, ao final do seminário. Vou para Santa Maria e ali chego 17 de dezembro de 2014, passo a servir naquela igreja local como pastor de juventude, posterior pastor de pequenos grupos, assessorando, né, a igreja local como um dos pastores auxiliares, e fomos ali servindo ao Senhor. Eu tive um excelente, né, professor em loco ali, que foi o pastor Roosevelt, aonde ele sempre com a sua sabedoria, sempre compartilhando, né, como que ele fazia as coisas no dia a dia, ensinando, orientando, dando a direção, corrigindo quando necessário, e assim pude aprender muito da prática da igreja local no seu dia a dia, né? E é nesse contexto que há quase 5 anos de casa de Santa Maria, que a gente encontra novamente o pastor Walter, e ele compartilha sobre as necessidades de plantações, que a convenção estava com um projeto que era uma igreja batista para cada 10 mil habitantes, né? E aquilo começa a queimar no meu coração de novo. E é interessante que começa a queimar essa obra missionária no coração, e Deus vai dizendo: olha, você já está preparado agora, você já pôde servir numa igreja local, você já se envolveu no dia a dia, e chegou a vez. Mas também com isso surgem os medos, né? Foi um contexto que eu digo assim, eu tenho uma certa vergonha, né, da minha história, porque eu recebi alguns convites, algumas sondagens, né, para ir para algumas igrejas, e igreja onde era muito longe da minha terra natal, igreja onde às vezes o sustento ia ser baixo, ou uma igreja pequena, ou uma igreja grande, que o perfil da igreja litúrgica era completamente diferente do meu, e eu sempre fugi. E dizia: não, estou feliz, estou confortável aqui em Santa Maria e tudo mais. Mas, nesse tempo, o redimensionamento ministerial acontece com a morte do Billy Graham. Como?
21 de fevereiro de 2018, o nosso irmão em Cristo, Billy Graham, nos deixa. E um pastor amigo próximo, ele pegou e falou: Nossa, morreu o último grande homem de fé. E aquilo, eu confesso, que me incomodou. E quando me incomodou, Deus vai lá e fala, né, ao meu coração: Vinícius, eu já te mandei para cá, eu já te mandei para lá, e todas as vezes você achou empecilhos humanos, você achou desculpas. E naquele dia, naquele momento, eu assumi um compromisso com Jesus. E que compromisso foi esse? Um compromisso que da próxima vez que ele mandasse, que ele tocasse meu coração, que ele desse uma direção, eu iria dizer sim, eu iria obedecer, independente das circunstâncias, independente de ser uma igreja grande, ser uma igreja pequena, independente de ser uma igreja com recurso ou sem recurso, independente de ser uma igreja que estivesse começando ou uma igreja já histórica. Eu simplesmente iria dizer sim, quando eu entendesse que ele estava me enviando para determinado lugar. E foi assim que nasceu, né, esse redimensionamento, aí, esse redirecionamento, né, para um novo lugar, sair de uma igreja aonde nós éramos amados e continuamos a amar aquele povo, uma igreja estruturada, para uma plantação, começar do zero, entendendo, né, que realmente era a vontade de Deus naquele tempo para o Vinícius e para a minha família. Né? Perfeito, perfeito. Por enquanto só tá com a minha voz aí, eu tô arrumando a imagem aqui. Mas houve dificuldade para compreender, primeiro, essa percepção, né, de redirecionamento do ministério. Como que foi assim a escolha, por exemplo, da cidade de Naviraí? Sim, diria que houve muitas dificuldades, né? A primeira dificuldade que bateu ao coração é: você é casado, você tem um filho, naquele contexto, 1 ano, né? Então, como que eu vou sustentar a minha casa? Uma coisa é sair de uma igreja onde você é sustentado pela igreja local, a outra coisa é ir para um lugar onde vai começar do zero. Como que você vai ser sustentado? A segunda dificuldade foi com relação aos dons. Eu sou, digamos assim, bem limitado em muitos dons. Então, não sou evangelista, por exemplo, não sou músico, e então eu tive que realmente me colocar à disposição de Deus e dizer: Deus, olha, o Senhor é o Senhor quem dá os dons que o Senhor entende que eu preciso neste momento, né? A terceira dificuldade foram pessoas, eu diria assim. A gente teve muitos amigos, inclusive pastores, que falaram: não faça isso. Você tem uma família, você está numa igreja boa, permaneça onde você está. E então tudo isso aí trouxe algumas dificuldades ao coração, né? E humanamente falando, existia muitos nãos, então, para dar início, né, à plantação da Igreja Batista recomeçar em Naviraí. Mas Cristo tinha me dado uma palavra, e a palavra era o quê? Obedeça. Obedeça. Eu estou com você. Sonhe um projeto tão grande que é certo que vai dar errado se eu não estiver nele. E aqui ele confirmou um texto no meu coração, que é Lucas 18, versículo 27. O que é impossível para homens é possível para Deus. Foi assim que Deus nos fez enfrentar, né, as adversidades, entendendo que, apesar das limitações humanas, era Ele quem estava mandando e Ele iria cuidar da gente. Como a gente chega, então, a Naviraí? Ah, Tudo começou, então, com um relatório da Junta de Missões Nacionais, e nesse relatório existia ali uma infinitude de cidades dentro do Brasil que carecem, né, de uma plantação de igreja. E o meu coração, ele estava inclinado para cidades com 200, 500, 700 mil pessoas. A minha oração era nesse sentido, por exemplo, por Maringá, Londrina, Cascavel, Sorriso. E uma a uma dessas cidades, Deus foi retirando, mostrando que, pelo menos naquela oportunidade, não era o tempo de ir para aqueles lugares. E aí, durante este período de oração, Deus vai lá e coloca uma cidade no coração, Naviraí. E hoje, 3 anos depois, eu posso dizer que eu entendo os porquês que Deus nos trouxe para cá. E posso falar, né, claramente: não há nada como estar no centro da vontade de Deus, não há nada como estar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Talvez, se eu tivesse ido para Maringá, talvez se eu tivesse ido para Londrina ou para alguma outra cidade que o meu coração almejasse,
nós não estivéssemos vivendo hoje o que a Igreja Batista Recomeçar está vivendo. Então, Deus quem colocou essa cidade em nosso coração e, humanamente falando, a gente sempre gostou como família, casal ali, uma cidade de 200 mil habitantes. Mas foi Deus quem colocou uma cidade de 50 mil pessoas e hoje eu posso dizer assim, como tem sido bom, vem sendo uma bênção estar aqui e entender que foi Deus que nos trouxe para cá, Ele que nos sustenta e hoje a gente entende os porquês. Né? Amém. E assim, como foi, ou quais foram, né, alguns dos desafios iniciais para a plantação de uma igreja? Assim, depois dessa decisão de realmente ter que trabalhar e entender essa vontade de Deus, né, obedecer, aí literalmente você precisou mudar de uma cidade para outra. Né? Chegou em Naviraí, quais foram alguns desses desafios iniciais que você enfrentou para poder estar plantando uma igreja, começando uma comunidade nova? Então, a primeira dificuldade foi nesse sentido de relacionamentos, né? A gente estava chegando em um ambiente novo, em um ambiente que realmente a gente não conhecia as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente estava convicto que essa era a vontade de Deus. Esse outro desafio foi de também entender os dons, né? Eu, como eu falei antes, não possuo alguns dons em especiais, né? Evangelista, parte de adoração, música ali, mas Deus foi, à medida que a igreja foi crescendo e nascendo, Deus foi enviando, foi trazendo, né, pessoas para servir e se envolver conosco nesta área, né? Eu bato muito numa tecla assim, né, que uma das maiores dificuldades que a gente teve no início, né, foi a parte de sustento, né, que bem ou mal nós tínhamos uma família, um filho e ao mesmo tempo a gente precisava se sustentar, né? Então eu vejo ali e o cuidado de Deus e a forma como Deus nos agraciou, né, usando irmãos e usando, né, pessoas para nos abençoar e nos manter, nos cuidar naquele tempo de plantação da igreja. Né? Então, paralelo a tudo isso aí, né, eu vejo assim, né, o, a dificuldade que a gente teve ali do Covid, né? A igreja nasceu 1º de setembro de 2019, e logo praticamente ali na virada de ano, janeiro para fevereiro, as igrejas têm que fechar as portas, né? E a gente ficou praticamente 2 meses de porta fechada. Então, foram algumas das dificuldades que a gente enfrentou aqui no estado, né? Então, não conhecer ninguém, sair de uma igreja que nós tínhamos tudo, muitos ministérios consolidados, e chegar num lugar que da noite para o dia você está sozinho. Ah, então, eu me recordo que eu preguei num domingo para 500 pessoas, no outro mês eu estava pregando para uma pessoa. E foi o menor auditório que eu preguei até então, né? E eu vejo assim, ah, Deus cuidando, Deus agindo por detrás de toda essa história, né? Então foram algumas dificuldades. Agora, apesar, né, de ter uma pessoa, apesar de ter duas, três, eu sempre bato nessa tecla assim, o amor pelas coisas de Deus, o preparo, né, da reflexão, da mensagem para o dia, ela era como se tivesse com 500 membros na igreja. Então, pois devia excelência a Deus, né, preparar com excelência aquilo que Deus havia plantado e colocado no coração. Né? E quando você assim foi para Naviraí, você precisou chegar lá, estabelecer contato com algumas pessoas, conexão, a questão do ministério. Quais foram alguns direcionamentos pessoais ou até de Deus para você para chegar lá e focar, né? Tu falou dessa transição de chegar num final de semana tá pregando para 500 pessoas e de repente no outro final de semana tá pregando para uma pessoa. Né? No que você precisou enfocar nessa mudança? Uhum. Então, o perfil, né, de trabalho, a forma como desenvolver o trabalho do dia a dia de uma igreja como Santa Maria e para um campo missionário, com a plantação da igreja, é um pouco diferente. Né?
Em Santa Maria nós tínhamos muitas pessoas na igreja e eu atendia 15, 20, 25 pessoas às vezes na semana, que vinham, né, procuravam a gente. E aqui foi um pouco diferente. Não tem como eu esperar que alguém me procure, sendo que não há pessoas na igreja. Então eu preciso, de certa forma, me tornar conhecido na cidade, né? Me tornar conhecido no bairro. E quando a gente chegou aqui, então o que eu fiz foi imprimir alguns flyers, alguns cartazes que tivesse algumas perguntas chaves e baseado nisso me colocando à disposição como pastor para poder conversar sobre aqueles temas. Então, divórcio, depressão, suicídio, desemprego, problemas do cotidiano que as pessoas estão passando e muitos deles ali também, logo depois veio o Covid, a gente deu uma atualizada nos panfletos e eu saía a entregar, literalmente. Todos os dias eu saía e colocava nas caixinhas de correio e orava, Deus, que tu possa direcionar alguém para entrar em contato, tu possa, Deus, tocar no coração de alguém para que eu possa ser um instrumento, né, na vida dessa pessoa. E assim, daqui a pouco, uma pessoa manda um WhatsApp, outra liga, olha, pode fazer uma visita? Olha, gostaria de ir na igreja conversar com você. Olha, que dia é as celebrações aí na sua comunidade? E assim a gente foi se tornando conhecido, né? Até então eu nunca tinha feito isso em Santa Maria. Não, como eu falei, não havia necessidade. A igreja por si só recebia muitas pessoas. Mas no meu caso aqui era diferente. Eu precisava de uma nova estratégia, né? E aí a gente realmente pediu a Deus qual a direção, qual a estratégia, e uma delas foi de cuidar do emocional das pessoas, estar à disposição para poder, de alguma forma, ser um instrumento de Deus para levar uma palavra que cura, que transforma, que restaura, uma palavra que realmente liberta a pessoa. E assim a gente panfleteou, entregou nos bairros, visitamos as casas e daqui a pouco começou a ter esse retorno por parte dessas pessoas, visitando a comunidade, conhecendo a igreja e começou a gerar uma amizade. Essa amizade, daqui a pouco, já houve aqueles convites, vem tomar um café aqui em casa que eu quero que tu conheça meu filho, quero que tu conheça fulana, e daqui a pouco a gente foi chegando se tornando conhecido, né, nos bairros, se tornando conhecido na cidade. Hoje, 3 anos depois, praticamente boa parte das lojas, vou no mercado, vou no açougue, vou numa loja, todo mundo já conhece como pastor. E isso é interessante, veio muito daquela época de visitar, de correr atrás. E quando chegou o Covid, que as pessoas estavam desesperadas, levava os panfletos, colocava nas caixas de correio e daqui a pouco, por videochamada, atendia as pessoas. Não podia estar próximo presencialmente, mas por videochamada a gente orava, a gente compartilhava a palavra de Deus e foi um tempo de conhecer as pessoas e criar vínculos, relacionamentos. E foi quanto tempo fazendo esse trabalho de casa em casa, de panfletagem, até que começasse a realmente trazer algum retorno, né, de busca pela Uhum. comunidade? Olha, foram 3 para 4 meses muito intensos, 3 para 4 meses muito intensos, e daqui a pouco a manutenção desse trabalho de maneira mais esporádica, levando os cartazes em praças. Então, eu vi que tem um movimento grande na praça, tem uma atividade ali, vou lá na praça e vou entregar para todo mundo. Eu diria que durante exatamente um ano a gente fez muito desse trabalho de rua, de entregar panfletos, entregar cartazes em praças e por aí vai. E é interessante que as 2 primeiras famílias que eu recebi na igreja foram oriundas justamente de cartazes na praça e famílias que estavam se divorciando e daqui a pouco chegaram na igreja e estão juntos aí até hoje, para a glória de Deus, né? E outras famílias chegaram já aí com a igreja com 2 anos e pouquinho e chegaram e quando eu as visualizei, eles me olharam e tal assim, ele estava panfleteando na praça, sou eu mesmo, isso mesmo.
E então eu posso dizer que durou de maneira intensa 3, 4 meses, mas um ano panfleteando e tudo mais ali de maneira mais esporádica daí. E assim, dentro desse. A gente sabe que a gente vai para o seminário, né? Lá a gente estuda sobre plantação de igreja, fala sobre é, filosofia de ministério, né? E é tudo muito bonito e aquilo a gente nos dá a ferramenta, né? Mas na prática é um pouco diferente, né? E o que que tu acha assim que foi talvez a maior dificuldade tua nesse redirecionamento de ministério? Então, eu gosto muito de relacionamentos, mas eu não sou, eu tenho uma dificuldade com ser invasivo. Então eu tinha aquele receio, né? Eu vou me convidar para ir na casa da fulana, de Beltrano, de Ciclano, e isso para mim foi uma grande barreira, uma grande dificuldade que eu tive que assim, não, peraí, eu preciso mudar algo em mim, entender que o velho Vinícius não vai funcionar aqui. Eu preciso realmente me colocar à disposição das famílias e daqui a pouco ser intencional, né? Então, ah, um exemplo esse dos panfletos, para mim isso foi uma intencionalidade que até então eu não tinha feito, mas volta e meia está com aquelas palavras, olha, eu posso te visitar? Gostaria de receber uma oração? Gostaria de uma visita? Gostaria de marcar um atendimento aqui na igreja, um bate-papo? Olha só, gostaria de estudar mais a palavra de Deus, tirar dúvidas. Então, essa intencionalidade, eu diria que para mim foi uma das minhas maiores dificuldades nesse sentido, porque até então eu era muito passivo. E eu esperava as pessoas me procurarem. E eu tive que mudar isso. Eu tive que realmente entender que eu precisava dar esse passo de ir atrás das pessoas, de correr atrás das pessoas, para que elas soubessem: olha, existe um pastor que está à disposição, está aí querendo servir, existe uma igreja que está com as portas abertas e gostaria de cuidar da família. Então, essa intencionalidade, para mim, foi talvez uma das minhas maiores dificuldades, que eu tive que mudar a minha essência, né? E eu tive que entender, não, peraí, se eu ficar com a porta aberta e esperar que alguém me procure, de repente, ao final de uma semana, eu não atendi ninguém, porque as pessoas nem sabem que eu existo. Então, eu tive que realmente, de alguma forma, me procurar ser conhecido, né? Pelo bairro da igreja e bairros adjacentes ali à mesma, né? Então, o que te ajudou mais no processo, tu acha assim pelo menos dessa plantação de igreja, foi essa intencionalidade, fazer visitação, panfletagem, esse trabalho mais um a um, né? Foi isso que Uhum. talvez alavancou, né, auxiliou esse processo, né? Porque realmente é diferente você estar numa igreja local de você começar um novo ministério, né? E como foi a receptividade da igreja local? Assim, tu conseguiu fazer com que inicialmente todo mundo comprasse a tua visão, né, para que juntos vocês pudessem trabalhar naquilo, né, ou precisou fazer um treinamento? Como foi essa inserção primeira, né, da igreja local? Tu tá chegando ali, né, e eu sei que no começo talvez a grande parte da responsabilidade era tua, né, tu tinha que fazer a visitação, fazer a panfletagem, mas aos poucos foi agregando gente nessa comunidade, né? E aí eu preciso fazer com que essas pessoas também compreendam a visão, né? Como que Uhum. foi essa questão aí do envolvimento da igreja local? Assim, as pessoas, né, foram chegando uma a uma. Eu me recordo, a igreja começou 1º de setembro de 2019. E no primeiro mês, ali tinha um culto, tinha uma pessoa, no outro tinha três, no outro tinha quatro, no outro tinha cinco. As pessoas foram chegando e ao final de 2019 nós tínhamos em torno de 18 pessoas da igreja. E aí fica aquela, né? Essas pessoas podem só vir, chegar, sentar e saírem daqui, irem embora, ou elas podem também começar a se sentir parte desta igreja, dessa comunidade que está nascendo. E aí eu sempre me recordo de um amigo meu, pastor Oswaldo Mancebo Reis, que ele dizia o seguinte: cada pessoa no lugar certo, no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, com a motivação certa, no tempo certo. E eu comecei a conhecer essas pessoas, ver
quem elas eram, quais eram as suas motivações, ver quais eram os seus dons, ver quais eram as nossas necessidades, ver qual era a inclinação do coração dessas pessoas e daqui a pouco começar a delegar, né? Olha, me ajuda aqui no Data Show hoje. Fulano, pode me ajudar ali com a limpeza da igreja? Ciclano, pode me ajudar aqui a vir meia hora mais cedo e colocar as cadeiras no lugar? Ciclano, pode me ajudar aqui a chegar um pouco mais cedo e ficar na recepção, pegar o nome dos visitantes? E assim as pessoas foram chegando, foram se envolvendo, e posso dizer que 3 anos depois, a igreja mantém essa mesma característica. As pessoas chegam, mas quem chega já chega praticamente se envolvendo, servindo. É uma comunidade de serviço. É uma comunidade que, digamos, um cuida do outro, um ora pelo outro, um visita o outro, e vem sendo muito legal isso aí. Então, mostrar para as pessoas a importância, né, da reciprocidade, desse uns aos outros, de saber quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, ali o uns aos outros no cunho negativo, mas saber os positivos, né? O que a gente pode fazer, exercer um para com o outro. E assim a comunidade foi crescendo, um foi cuidando do outro, um foi pastoreando o outro, um foi orando pelo outro, e daqui a pouco se criou essa grande essência, né, de uma igreja relacional. Uma igreja, então, que as pessoas estão aonde deveriam estar, estão com a motivação certa, e isso tem sido bênção, né, ver que as pessoas estão querendo servir, estão querendo se envolver. Não só uma comunidade onde eu chego, eu sento, eu recebo uma palavra e vou embora, mas as pessoas realmente entender que para que o corpo cresça, para que haja edificação no nosso meio, para que a comunidade local ela impacte a cidade, é necessário, né, cada um servir com seus dons e talentos, né? Não dá mais para esperar que um pastor faça tudo sozinho, né? Então tem sido muito legal isso aí, ver a comunidade entendendo, né, qual é a sua função dentro do corpo. Eu acho que esse é um desafio, né? Um desafio de qualquer comunidade, né? O pastor, eu ouvi um dado alarmante, né? Esses dias aí, eu não sei a veracidade do dado, né? Mas me parece verídico, de que 1 a cada 2 pastores largam o ministério, né? E isso por conta de burnout, né? Esgotamento mental, onde muitas vezes é se colocado uma pressão, né? Não da igreja, às vezes é o próprio pastor se coloca uma pressão, como se ele tivesse que fazer tudo, né? Na comunidade. E aí eu acho que essa visão de reino, essa visão de multiplicidade de dons, de entender que o pastor não tem todos os dons, de que o pastor é chamado para ser um tutor na comunidade, né? Alguém que tem que visualizar esses dons e falar, ó, irmão, o corpo vai funcionar dessa forma, né? Ele está ali e cada um está funcionando dentro das suas juntas, né? Eu estava lendo essa semana lá com a minha comunidade o texto de Efésios, capítulo 4, né? Onde fala justamente isso, né? Que foi dado ministros, profetas, para o aperfeiçoamento e edificação, né? Para que todas as juntas, cooperando juntos, possam trazer edificação para o corpo, né? Eu acho que esse realmente é um desafio, né? Hoje, das nossas comunidades, até a fim de que a gente tenha não só um ministério mais frutífero, mas uma qualidade de vida, né? Uma igreja que seja mais saudável, né? Uma igreja que você não tenha pessoas esgotadas, pessoas cansadas, né? E que depois traz prejuízo, né? Para a própria fé da comunidade, né? A longo prazo. Exato. Esse texto que você compartilhou, a palavra aperfeiçoamento me chama muito a atenção, pois eu tenho batido muito nessa tecla que é Deus quem dá os dons às pessoas. Mas quem é que vai lapidá-la, quem é que vai estar ali com ela no dia a dia? É o seu pastor. Então, que nós possamos, como ministros, né, aperfeiçoar essas pessoas, lapidá-las, para que elas se tornem daqui a pouco uma pessoa hospitaleira ali na recepção, o outro sirva na parte administrativa da igreja, mas às vezes a gente vai ter que dar aquelas orientações introdutórias, pois para ele talvez seja algo novo, né, a parte administrativa da igreja, e nós estudamos no seminário administração eclesiástica, sabendo um pouquinho como que funciona. Então, como pastor, eu vejo que a gente tem que estar ali aperfeiçoando os dons das pessoas, lapidando elas, para que elas sejam instrumentos nas mãos de Deus e possam ir mais longe, né?
O problema maior que eu vejo em muitas comunidades, às vezes, é justamente essa figura do pastor centralizador, que quer fazer tudo porque ninguém faz como ele, mas daqui a pouco chega nesse esgotamento, né? Chega nesse período que ele não suporta mais e ele está cansado do ministério e daqui a pouco ele abandona tudo da noite para o dia, né? Mas em alguns casos eu vejo que talvez foi uma falta de sabedoria por entender quem ele era. Ele não tem todos os dons, eu não tenho todos os dons, mas Deus deu todos os dons que uma comunidade precisa e é nosso papel observar, enxergar e daqui a pouco aperfeiçoar, né, os dons nessas pessoas, né? E é engraçado que esse texto de Efésios, né, ele não só fala desses dons que Deus dá, né, mas também dos dons ou da graça como pessoas, né? Deus concede pessoas e pessoas com dons, ministros, né, para que a igreja seja edificada, né? Então essa é uma oração, né, para que Deus realmente possa enviar, né? Eu também não tenho, por exemplo, sou muito ruim em questão de instrumento, não canto, não faço nada dessa parte de louvor, né? Então é realmente orar, Deus, envia pessoas corretas aqui, né, para que a coisa funcione. Eu acho que é um pouco dessa visão, e o pastor ele é aquele que é dado para a comunidade com o dom de pastoreio, de mestre, né? Seja lá o dom que vem com essa pessoa, mas que ele tem essa função de realmente olhar para o corpo e procurar aperfeiçoar, fazer com que as juntas andem junto, né? E que as pessoas possam exercer, né, os dons nos locais onde elas foram realmente chamadas, né? Uma questão assim assim, se você tivesse que 3 anos, né, que você está aí na comunidade, Isso. tá? Se você tivesse que começar novamente, né, esse processo, né, quais seriam algumas coisas que você talvez faria diferente? Teria alguma coisa que faria diferente? Ou você acha que não, que do jeito que Deus assim, do jeito que você direcionou, era realmente o jeito que deveria ser? O que você conseguiu aprender? Que talvez hoje, com 3 anos a mais de maturidade, né, você poderia talvez falar para a pessoa que talvez está sentindo esse direcionamento, né? Deus tem chamado ela para ir para um local novo, Deus tem chamado ela para iniciar uma comunidade, num local onde não tem comunidade, não tem igreja. Que lições você tirou desse processo que até talvez no futuro ou para essa pessoa você poderia aconselhar? Uhum. Então, cada localidade, né, vai ter as suas demandas e aí é necessário, né, a gente a conhecer o lugar para onde Deus está nos enviando. Então, quando Deus confirmou que era na Viraí, eu procurei conhecer muito a fundo esta cidade e fui para a internet e olhava fotos e pesquisava e olhava vídeos de coisas que acontecia na cidade para tentar entender para que lugar Jesus está me mandando, começar a conhecer quais são as demandas, as necessidades deste povo, né? E por aí vai. E aqui, em especial, eu tive a clareza, né, de Deus para não começar com um grupo pequeno em casa e a partir dali ir crescendo e daqui a pouco virar uma igreja. Aqui, em especial, eu tive a clara direção de Deus que já era para alugar um espaço e a partir daquele espaço passar a receber as pessoas. Agora, esta foi uma confirmação de Deus para Naviraí. De repente, daqui a pouco, Deus envia o Vinícius para um outro lugar, um outro contexto cultural, e nesse outro contexto cultural, de repente, Deus vai dizer: olha, faça assim, faça diferente. E então, o que eu diria com relação a isto, né? Não tem um método, uma forma, né, que replique que vai dar certo. E quando eu olho assim para o nosso contexto aqui, a gente foi na contramão do que todos fazem, que normalmente se começa com uma célula, um pequeno grupo em casa. E a gente já foi mais ousado, audacioso.
Mas naquele contexto eu entendi isso da parte de Deus porque a cidade de Naviraí como um todo, pelo que eu havia estudado, é uma cidade que realmente as pessoas querem servir a Deus, querem buscar a Deus, mas elas estavam feridas, elas estavam machucadas, elas estavam decepcionadas com a religiosidade, com o autoritarismo por trás de, de pastores e por aí vai, né? Então, eu entendi que se elas encontrassem um lugar, um refúgio, uma igreja bíblica, uma igreja realmente séria com a palavra de Deus, uma igreja onde elas fossem amadas, acolhidas, cuidadas, elas iriam recomeçar as suas histórias. Então aqui a gente começou assim. Mas daqui a pouco, se Deus nos conduzir em algum momento, ir para alguma cidade, talvez maior, uma cidade com 500 mil, com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, um outro contexto, né, social, urbano, talvez a estratégia que Deus vai direcionar vai ser outra, né? De repente começar um grupo numa cafeteria, de repente começar um grupo numa sala emprestada ou em alguma casa, e a partir daí ir dando passos, né, seguintes conforme os direcionamentos de Deus, né? Então, é um pouco difícil nessa pergunta, porque necessariamente o que deu certo aqui pode não dar na cidade do lado, né? Então, a gente está atento, conhecer qual é o contexto do lugar onde a gente está inserido, né? Então, se talvez fosse uma resposta assim, eu diria procurar todas as informações, conhecer muito bem quem é o povo que se reúne naquela cidade, quem eles são, aonde eles trabalham, o que eles frequentam, o que eles comem, se está doente, para onde vai e por aí vai. E assim a gente procurar, daqui a pouco, trazer as respostas, né, aos medos, aos anseios, às lutas dessas pessoas, né, sempre as conduzindo a recomeçar a sua vida e recomeçar ela com Cristo Jesus, né? Eu acho que é muito interessante isso que tu falou, né? O fato de que às vezes a gente procura, né? Na experiência do outro, e claro que a experiência do outro pode sempre trazer clareza, né? E sabedoria para como eu devo agir na minha própria experiência, né? Na nossa própria experiência. Mas o fato de que cada igreja é uma comunidade, cada igreja está inserida numa cidade, num bairro, tem necessidades diferentes, né? Tem pessoas com perfis diferentes. É, então a abordagem, né? É, ela precisa acontecer também de forma diferente. Claro que a gente crê que é o Espírito Santo quem faz toda a obra, que produz o crescimento, quem convence as pessoas, né? E que a gente é instrumento, né? Mas a gente precisa ser instrumentos também que se permitam ser instrumentados, né? Permita realmente fazer algo eficaz e eficiente, né? Eu acho que para isso o conhecer aonde a gente está, eu acho que é algo essencial. E às vezes às vezes a grande questão é também conhecer a gente para saber se o nosso perfil se encaixa com aquele local, né? Verdade. Porque aí também eu acho que pode morar um perigo, né? De repente, tu tá num local onde é extremamente intelectualizado, extremamente com uma cultura diferente, e aí tu vai abrir uma igreja e não é o teu perfil, né? Então, não só conhecer o perfil do local onde se abre, né? Mas conhecer você mesmo, né? O teu perfil enquanto filosofia de ministério, né? Para saber se aquele tipo de trabalho será que vai surtir efeito naquele local? Ou será que outras pessoas, né? Deus pode levantar ali que vai ter muito mais efeito, né? Acho que esse é um dilema, né? Que a gente tem que Verdade. sempre... Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer e Deus vai abrir a porta, né? E a coisa não acontece, não acontece, não acontece, né? E às vezes a gente é a pessoa certa, mas está no local errado, né? E aí outra pessoa precisa ser a pessoa certa para aquele local, né? Exato. Você tocou em algo importante para mim, que é a filosofia ministerial, né? Como eu falei ali outrora, eu recebi vários convites, várias sondagens para algumas igrejas das mais variadas, desde Porto Alegre, a Belo Horizonte e São Paulo e interiores, né?
E em todos eles, Deus mostrava, né, que, lógico, eu fugia, humanamente falando, em muitos casos, mas também Deus mostrava que eu não seria feliz naqueles lugares, porque teve lugar que eu me emocionei pela quantidade de membros. A igreja vai ter 600 membros, mas não era o que Deus queria para mim. Ah, porque, tipo, eu olho assim, ah, a parte litúrgica, eu tenho uma forma que eu me identifico liturgicamente falando, como se desenvolve o culto, como que eu pastoreio, eu gosto de ser um pastor bem leve, bem tranquilo. Então tem igreja às vezes que já tem uma burocracia mais amarrada, processos são mais lentos, ou até mesmo a liturgia é um pouco mais engessada. E então eu sabia que se eu fosse para algum desses lugares, talvez eu iria sucumbir. E agora, se eu fosse para uma igreja onde tivesse mais ou menos o meu perfil, daqui a pouco iria dar liga e as coisas iriam funcionar, né? Se tratando de uma plantação da igreja, então, bem ou mal, ela acaba nascendo com o perfil, né, do pastor. Então, no nosso caso aqui, bem leve, bem bíblica, bem relacional, uma igreja focada, né, em recuperação de pessoas, uma igreja que foca muito em alcançar novas gerações. Mas em outros lugares, talvez eu não conseguiria desenvolver esta visão ministerial, porque aquela comunidade já tem um estilo, já tem um perfil, e daqui a pouco espera que o pastor que chegue, né, venha dar seguimento, a continuidade a uma visão local daquela igreja. Né? Então, é muito importante isso aí, a gente entender quem nós somos, né, para daqui a pouco saber quais vão ser os sims e quais vão ser os nãos, né, quando questionados, né, para onde ir. E já caminhando aí para o final, né? Vinícius, se você pudesse dar o conselho, né, para alguém aí que está nessa empreitada aí de realmente ministerial, pensando, né, no plantação de igreja, está num desafio novo. Às vezes a pessoa está num local e ela começa um trabalho ali e a coisa não está andando, né? Ela tenta, ora, faz de tudo ali, mas a coisa parece que não anda, né? Que conselho você daria para essa pessoa, né? Para que ela pudesse, assim, algum conselho de tudo assim que você aprendeu, né? O que você acha que, se fosse para dar um conselho para essa pessoa, você falaria para ela? Assim, que Jesus é tudo o que a gente precisa. Jesus é tudo o que a gente precisa. E deixa eu agora ampliar isso aqui. A, a gente tende, a, a gente tende, por exemplo, qual é a melhor palavra? A, a achar razões para não dá certo por causa disso, não funciona por causa daquilo, ou o lugar é difícil, a história da igreja é difícil, é uma igreja problemática e por aí vai, ou plantar igreja é difícil, começar do zero é difícil. A gente tende a achar pressupostos e daqui a pouco acreditar nessas mentiras e não depender de Cristo Jesus. A gente tende em algum momento a querer resolver as coisas na força do nosso braço, né? Eu consigo, vai dar certo e por aí vai, e nos esquecemos quem é por nós, né? E eu digo isso porque eu já ouvi muito, muito, muito isso de pastores, de missionários que estavam mais focados nos problemas, esquecendo, né, a grandeza, né, do seu Deus, o tamanho do seu Deus. E quando você perguntou se eu tive alguma dificuldade, eu falei ali as dificuldades, mas dentre elas uma era justamente das pessoas, de a plantação é difícil, tu serviu em igreja grande, isso é completamente diferente, não vai. Gente, humanamente falando, é isso, mas como eu falei ali de Lucas, o que é impossível para homens é possível para Deus. Eu tenho que acreditar que Jesus é suficiente. E aí entra a fé, né? Hebreus 11, né, vai falar: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, lamentavelmente, eu tenho visto muitos colegas seminaristas, e eu fui um deles, eu me incluo aqui, que por vezes estão tão assim com receios, com medos,
que acham assim, não, esse negócio de se aventurar a plantar, esse negócio de ter essa fé, essa ousadia, isso aí é para outros, não é para mim. E eu digo então que durante toda a plantação, e hoje eu olho para trás e eu vejo, durante toda a plantação da Recomeçar, eu aprendi uma coisa que até então eu não tinha aprendido, a confiar em Deus plenamente, com todas as minhas forças. E por que eu digo isso? Ah, eu aceitei Jesus 21 de fevereiro de 2007. E eu posso dizer que eu aprendi a conhecer a grandeza do meu Deus 21 de fevereiro de 2018. Ou seja, há 11 anos eu caminhava com Jesus, eu já tinha ido para o seminário, eu já tinha me formado, eu já estava servindo, já era ordenado, mas eu ainda queria fazer as coisas na força do meu braço. Eu queria ainda resolver, não, eu trabalhei um mês e eu vou receber o sustento, tá tudo certo, é o meu merecimento. Não, as coisas deram certo porque eu gosto da parte de gestão e então porque um dia eu estudei administração, então as coisas deram certo, porque eu sou organizado. E tudo era na força do braço. E quando Deus nos traz para na vida aí, para recomeçar e mostra assim, olha, sou eu que vou te sustentar, eu que vou trazer o teu sustento. Sou eu que, tal qual lá em Atos, eu que vou enviar as pessoas. Você é só um instrumento. Então eu posso dizer assim que essa pessoa que está daqui a pouco sendo chamada por Deus para ir para o seminário, essa pessoa que está sendo chamada por Deus para obra missionária, para ir fazer missões, que ela possa entender que o nosso Deus é grande, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então, se Deus já chegou num lugar, nós já temos tudo o que precisamos. E a partir daí é arremangar as mangas, a partir daí é se colocar à disposição dele e trabalhar com força, né? Então, eu posso dizer assim que durante a plantação, esses 3 anos, eu experimentei o sobrenatural de Deus de forma que nos 11 anos anteriores, 12 anos anteriores, eu não tinha experimentado porque eu tinha fé naquele Deus que salva, que cura, que transforma, mas eu tinha a dificuldade de ver o Yahvé Jiré, né, o Deus provedor. Então, hoje eu posso realmente reconhecer que se entrou alguém pela porta foi porque Jesus o enviou. Eu posso reconhecer que se a gente foi sustentado em todo o tempo foi porque Deus proveu todos os dias o maná que era necessário. E aqui eu deixo esse desafio, né, para meus amigos em Cristo e que estão com esse receio: será que eu dou esse passo? Será que eu vou adiante? Será que eu não vou? E por aí vai. A, o, a pergunta que eu deixo, né, o que você faria se estivesse certo, convicto que Jesus estaria com você ao seu lado? E o que você faria se tivesse a plena convicção que Deus interviria em seu favor? Esses dois questionamentos, eles me moeram lá em abril, março de 2018, porque ali Deus começou a me mostrar, peraí, você realmente ainda não me conhece, você ainda precisa entender que é eu que sou o Deus Emanuel, que estou ao seu lado, eu que estou com você em todos os tempos. Então, eu diria assim, Jesus é tudo que você precisa, não precisa de mais nada. E a partir daí é obedecer, né? É obedecer. Então, como eu falei, naturalmente eu gostaria de ir para uma cidade com 200, 300, 500 mil habitantes, mas Deus vai lá e coloca na vida aí. E fomos convidados para igrejas com 500 membros, e em contexto de numa mão ter 500 membros e São Paulo, na outra mão ter na Viraí 50 mil habitantes e começar do zero, eu, a minha esposa e meu filho. E aí entra isso aí, obedecer a Deus envolve, né, algum tipo de separação, e no caso ali foi uma separação com o Vinícius. Eu precisei entender que eu tinha que morrer para o velho Vinícius, que dependia de uma igreja grande, que dependia de um sustento garantido, para realmente entender que quem me sustenta é Cristo Jesus, quem me sustenta é Deus, e é Ele quem envia as pessoas para a igreja. Então, obedecer não é coisa para fracos, não é coisa para covardes, mas é coisa para que realmente quem está
se colocou à disposição de Cristo e está à disposição de viver por fé. E dizer então aí para esses colegas, esses amigos, né, que a fé ela enxerga, né, o que outros não enxergam. A gente crê em coisas que ninguém vê. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A igreja tinha uma pessoa no seu primeiro culto e aquela pessoa, ao final do culto, ela chegou para mim e falou: Nossa, você pregou como se tivesse 300, 200 pessoas nesse auditório. E me senti até importante. E eu peguei e falei para ela: Eu já vejo as 200, as 300 pessoas nesse auditório. E hoje, pela graça de Deus, já está dando aí de 150 a 200 pessoas em 3 anos. Então, isso é graça, é bondade de Deus. Mas eu vejo também que isso aí é fruto de obediência, isso aí é realmente entender que o Vinícius é limitado, mas o Deus do Vinícius é um Deus grande. O Vinícius, às vezes, pode ter medo, mas se Deus falou, vá e faça, e eu já coloquei isso no teu coração, só obedeça. Então, nós precisamos acreditar mais no tamanho do nosso Deus, né? Entender que Ele é um Deus grande e que Ele é suficiente. Amém. Amém. A gente finaliza aí com essa palavra do pastor Vini aí de incentivo, né, de encorajamento, mas acima de tudo uma palavra de fé também aos corações aí das pessoas que estão se sentindo chamadas por Deus para esse ministério, né, de realmente, e às vezes é isso, né, às vezes a gente precisa ir para o fronte da batalha para conseguir realmente depositar confiança, né? E aí que Deus realmente possa fazer com que a nossa confiança seja posta somente nele, né? Não nos nossos métodos, nas nossas estratégias, naquilo que a gente entende que vai ser, né? A gente pode até, eu acho que tudo isso é muito válido, né? Mas nada disso prospera se não for da vontade de Deus e se Deus não tiver na frente, né? Então hoje esse foi mais um prosa e teologia. Eu quero agradecer aí a presença do pastor Vini. A gente está aqui quase 1 hora batendo papo, né? Passa bem rápido. Eu queria agradecer aí pela presença. Espero que essa palavra possa ir ao encontro, né, dos corações aí e realmente trazer esperança, motivação, né, e acima de tudo fé, né, que o dono da obra, Deus é o maior interessado, né, em fazer a sua igreja prosperar. Deus é o maior interessado. A gente é canal, a gente é instrumento, mas Ele é o maior interessado, Ele que provê o crescimento. Obrigado aí, Vini, por essa participação e um abraço aí para a igreja Batista Recomeçar em Naviraí, pastor Jardel, que recentemente está lá com o pastor Vini, né? Também um abraço aí a todos da comunidade. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Feliz em estar com você e podermos juntos, né, compartilhar um pouquinho acerca daquilo que Jesus vem fazendo em nosso meio, que a mão poderosa de Deus, as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sua casa, seu ministério. Deus abençoe, meu amigo. Amém. E esse foi mais um pausa para teologia, um canal aqui Prosa e Teologia com o pastor Vini. E eu queria agradecer a todos aqueles que vão assistir aí. Se você puder, né, deixa o seu comentário, suas perguntas. Depois a gente pode estar passando aí para o pastor Vini. Se inscreva no nosso canal. O intuito é que a gente possa criar uma comunidade, né, de diálogo, uma comunidade de crescimento e edificação aí por meio das redes sociais, do YouTube e dos canais aí que a gente tem. Deus abençoe a cada um.